Uma boa noite para todo mundo. Hoje é 22 de novembro de 2025. Agora é 7h19. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Eu ia trazer a chave do Evangelho para vocês, mas como hoje está tendo um encontro lá na minha igreja, né? Eu resolvi não ir porque está muito cheio e eu ia ficar muito cansado. Mas eu estava assistindo e estou assistindo o culto. O culto está maravilhoso. Então eu resolvi compartilhar com vocês o culto. Porque como eu estou me sentindo muito maravilhado com o culto, eu quero dividir com vocês. Então Ângela entrou, né? Deus abençoe, Ângela. Entrou aqui Gorley Chose. Eu não sei falar, não. Então eu não sei ficar com as coisas de Deus só para mim. Eu gosto de dividir, né? Maurício Oreia entrou, Deus abençoe. Então eu vou dividir com vocês o culto na minha igreja. Luciano entrou, Deus abençoe. Então hoje eu não vou colocar a chave do Evangelho. Eu vou colocar o culto que está tendo agora ao vivo lá na minha igreja. Só que eu estou colocando um início aqui para vocês da pregação. Eu estava aqui assistindo, né? E achei maravilhoso. Eu não fui no culto hoje, no encontro de pastores. E aí eu vou passar para vocês aqui já o início. Já está rodando, né? E está ao vivo lá também. Então eu já vou jogar para vocês. Eu estou achando maravilhoso e quero dividir com vocês, tá? O Filho do Homem, que é o Senhor Jesus. Então vamos lá. Vamos começar para vocês verem que maravilha. Eu creio que vocês vão gostar muito, tá? Deixa eu colocar isso aqui. Assim eu espero, né? Deixa eu já colocar. É possível. Eu creio, pastor Rafael, o senhor tem tempo ainda suficiente para nos trazer a palavra, para acontecer coisas maravilhosas entre nós, para Deus ter uma liberdade assim, que quem sabe Ele nunca teve nem entre nós, a igreja aqui, Deus ter essa liberdade e operar aquilo que nós precisamos. Vamos cantar? Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Aleluia. Boa tarde, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês podem se assentar. Deus continue abençoando a todos. Já estamos sendo desde sexta-feira, né, de uma forma tão especial. O Senhor abriu esse encontro com um casamento. Eu creio que talvez se o pastor Vilaça lembrasse antes, ele não teria marcado esse casamento para quinta, né? Mas Deus não permitiu, porque Deus queria dessa forma, né? Foi maravilhoso poder iniciar um encontro com esses jovens, com dois jovens se casando, embaixo desse ministério, embaixo da unção do Filho do Homem. E num momento como esse, um testemunho verdadeiro no mundo caindo de pedaços, e a forma como esse encontro foi aberto, isso para mim foi sobrenatural. Amém? Eu até queria pedir perdão para o senhor pela minha desobediência de sexta-feira.
É que eu... É que o senhor me convidou para vir aqui para cima e eu também fiquei lá embaixo. É que a gente fica tanto tempo em cima do púlpito, né, que não vê a oportunidade de sentar na frente para ouvir uma pregação, né? E aí, até me desculpei ali com o irmão Efraim, tá certo? Eu falei, eu vou desobedecer um pouco aqui, depois eu peço perdão para ele. O Felipe está perdoado? É que eu gosto de estar sentado no banco, poucas vezes a gente tem oportunidade, né? E às vezes eu gosto de estar aqui com os companheiros, mas assistir o culto aqui parece que a reverberação é diferente, o som é diferente. Então eu gosto de sentar nos primeiros bancos ali e estar de peito aberto para receber a espada da palavra. Então eu não perdi a oportunidade. Tá ok? E o seu escritório é muito aconchegante, mas é um lugar difícil de ficar lá, né? Todo escritório de igreja é um lugar difícil de ficar, né? Você fica ali igual um puro sangue preso na baia, esperando o tiro sair, para você que sai correndo, né? Eu não aguentei lá, o irmão Isaías, né? Messias, o Messias ali, tentando me segurar ali, falei, dá licença, Messias, eu vou para lá. O pastor ainda vai falar algumas coisas, vai ter muito. Eu falei, não, deixa eu ir para lá, que eu já quero sentir o impacto da atmosfera lá. Não, você fica ali uma tensão, né? E eu, muitas vezes nem no meu escritório lá em Xerez eu gosto de ficar. Fica ali um pouquinho, daqui a pouco o lidicante entra, a unção já me visita lá. E eu falei, não vou ficar aqui não, eu vou para lá. Vou para lá compartilhar isso. E muito bom, a atmosfera é extraordinária. Eu quero agradecer a recepção desde quinta-feira. Fomos privilegiados de receber isso, né? Principalmente receber uma recepção como essa de filhos de Deus santos, né? E você ser tratado da forma como nós temos sido tratados aqui. E irmãos, não apenas servindo, né? Mas procurando motivo para servir. E às vezes o amor até mesmo nos constrange, como disse Paulo, né? E muitas vezes, precisando de algo, pastor, ele está procurando motivo para te servir. Isso aí é extraordinário. O mestre, quando veio aqui, em Mateus capítulo 20, ele falou, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. É algo tão bom você se sentir embaixo da atmosfera, do cuidado dos irmãos. Isso tem mesmo, o amor nos constrange muitas vezes. E eu quero agradecer os trabalhos com os jovens, superou a expectativa. Todos nós que estávamos orando por esse encontro, desde quando o Senhor anunciou lá em Cariacica, já fomos desejosos de estar aqui, já falando com os pais, porque a gente tem muitos menores também no nosso meio, jovens, e já chegaram lá todos aceitaram no caso, e todos começaram a criar uma expectativa, né? Muitos jovens até mesmo nunca viajaram para fora do estado e tudo mais, e tudo isso cria uma expectativa, né? E para vir a esse encontro, e o motivo, né, um ajuntamento em torno da palavra, eu creio que a pessoa mais importante aqui era ele, né? Mas chegamos aqui, pudemos ver ele manifestado em cada um. Essa é a influência e a atmosfera do Filho do Homem em cada rosto, como foi falado aqui. Então os trabalhos foram feitos de uma forma tão especial que superaram as nossas expectativas. Então, nós tínhamos expectativas, mas foi superado da forma como foi terminado esta manhã aqui. Foi especial essa dinâmica e a forma como o Espírito Santo colocou todos no canto da parede, né? Fala qual que é a atmosfera e a influência que você tem. E nós vimos que não foi uma coisa mecânica apenas. Quando se ajuntaram e todos começaram a participar, e nós vimos o semblante dos jovens mudar e a unção tomar controle. Nem eles talvez sabiam que havia tanta unção neles e operando o Filho do Homem na vida deles, como eles saem daqui descobrindo isso. Nós vimos a unção cair, mudar o semblante, lágrimas, testemunhos. Depois, cada representante vindo aqui, foi extraordinário. Foi algo especial. Nós vamos sair daqui com nossos corações regozijando. Foi muito bom estar aqui. Amém? E eu quero que os irmãos de Xereda, também tem irmãos
Barra Velha, tem irmãos de Rio Negrinho, congregam conosco também. Fique de pé, por gentileza. A irmã Terezinha, ali de São José, também a irmã Terezinha, fica de pé ali. Nossa anciã ali, ela é uma mulher, eu sempre falo para ela que ela é muito chiquíssima. Ok? Ela é mãe do Hugo, que nos auxilia ali também. Esses são os irmãos que vieram de Xereder. Que Deus os abençoe. Irmão David ali, nosso auxiliar com os jovens, líder de jovens, sua esposa, irmã Carol. Onde é que está a irmã Carol? Tá. Ok? Deus os abençoe. Está minha esposa, irmã Sandra, meu filho João Pedro, minha nora Laís também. Está o irmão Renê, que é meu auxiliar de púlpito, e a irmã Rafaela, minha filha mais velha. Que família abençoada, como disse o pastor aqui, que Deus tem nos dado. E é uma forma especial, nos acompanha no ministério. O genro auxilia no púlpito, ele cuida do som. O meu filho trabalha na música, baterista também, é líder dos cânticos jovens. E todos estão envolvidos nesta obra ali. E eu dou graças a Deus por isso. Amém? Pode se sentar, queridos. Eu desde o princípio eu amei esse tema quando o Senhor me soube da influência do Filho do Homem, né? Sobre os jovens. Eu sei a influência disso. Quando em 2008 esse ministério do Filho do Homem me tocou de uma forma muito especial. Eu tinha recentemente sido consagrado a pastor em 2005. 2008, então nós estava completamente se desligando do sistema da mensagem. E Deus tocou meu coração numa experiência, na abertura da palavra, com esse tema, o Filho do Homem. E esta unção me tocou muito forte, e desde lá eu não fui mais o mesmo, tanto que em 2008 nós, até mesmo mudei o nome do tabernáculo, para Tabernáculo o Filho do Homem. Eu sei a influência que isso veio sobre minha vida, e não só sobre minha vida, mas sobre a igreja ali em Xereder, e todos aqueles que eu assisto, e Deus me inspirou nesse nome, Tabernáculo o Filho do Homem. Sabemos que o Tabernáculo o Filho do Homem não é essas quatro paredes, sabemos muito bem disso. Isso aqui é para nos proteger, chamamos de tabernáculo também uma casa natural, mas tabernáculo o Filho do Homem somos nós. Amém? Então, essa experiência foi muito marcante para mim. Então, isso tudo se cumpriu, vindicando isso, Lucas 17:30, no ministério do profeta, com a grande visitação de anjos ali. Você vai ver que aonde que o irmão Brana, quando ele prega a mensagem, o filtro do homem que pensa, prazer do homem santo, aonde que ele encontrou aquele pacote de cigarro, carteira, eu sei como vocês chamam aqui, um maço de cigarro ali, os caçadores estavam ali, e eles jogaram aquilo no chão, e havia caçadores ali. O Espírito Santo tinha falado para ele, quando ele era criança, nunca fumes, nunca bebas, e nunca prostituis teu corpo, porque quando cresceres haverá uma obra para te fazer. Então, quando o Espírito Santo chamou a atenção daquele maço de cigarro ali, ele não queria se aproximar daquilo, porque o Espírito Santo tinha falado para ele não tocar naquilo. Mas parece que Deus faz coisas, por isso que ele usa a loucura da pregação, né? E muitas vezes nós não entendemos, né? Ele falou que não era para fazer imagem, mas ele colocou lá a imagem dos querubins lá dentro. E tantas coisas que aconteceram dentro do santuário e tudo isso, podemos entender isso de uma forma tão peculiar. Então, onde que o irmão Brana, isso me chamou a atenção, onde o irmão Brana encontrou aquele maço de cigarro, foi no mesmo lugar, na mesma região, aonde os anjos desceram. Aonde os anjos desceram naquele lugar, ele estava caçando depois, ele encontrou aquele maço de cigarro. E, por incrível que pareça, né, o que chamou a atenção foi a frase que estava naquele maço de cigarro, né? O filtro do homem que pensa, o prazer do homem que fuma. E o Espírito Santo falou, vai lá e pega aquilo, mas ele relutou, porque ele não queria tocar aquela coisa imunda. Ele falou, vai lá, junta, que o próximo tema que tu vai pregar vai ser inspirado naquela carteira de cigarro, aquele maço lá.
Muitas vezes nós perguntamos de onde vem a inspiração, né? Quando Deus quer, Ele tira a inspiração até num maço de cigarro, né? Coisa mais imunda. Eles perguntam, de onde que vem a inspiração? Deus tira a inspiração de onde Ele quiser, porque Ele escolheu a loucura da pregação para salvar o homem. E nós não temos como discutir. Então, ali, aí ele toma o tema, o prazer, o filtro do homem que pensa, o prazer do homem santo está na palavra. E nós vimos que o Filho do homem é a palavra. Ele é o único que pode nos dar prazer aqui, ter prazer. E o profeta falou que a palavra vence o diabo em qualquer lugar. Você pode estar lá no inferno, você invoca a palavra, você domina aquele reino ali. Porque a palavra vence Satanás em qualquer lugar, em todo tempo, quando você a invocar. E ali a cabeça tinha descido ali, formado por 7 anjos. Então eu vim entender por que Deus permitiu que aquele maço de cigarro estava ali. Porque o filtro do homem que pensa, o prazer do homem santo está na palavra. E a cabeça desceu ali. Os pensamentos de Deus. Nós estamos vivendo numa era insana. Isso é muito tremendo. Porque esta é a era da cabeça. Essa é a era que a cabeça desceu. Mas também é a era da insanidade mental. A forma como as pessoas estão agindo, a maneira como elas estão se comportando, mostra que a insanidade tem tomado elas. Famílias, jovens, líderes, religiosos, religião, todos. E pensar que nesta hora nós estamos com a mente lúcida. Porque o filtro do homem que pensa, o prazer do homem santo. Você está conseguindo entender por que aquela carteira estava ali? No mesmo lugar que é onde a cabeça desceu. E o profeta tomando aquele tema, o filtro do homem que pensa. Agora a cabeça tinha descido para colocar os pensamentos de Deus, a palavra em nós. Nós não estamos todos insanos nessa hora, loucos, tomados pela loucura do mundo, porque essa cabeça veio, esse reino veio entre nós, e nos trazendo a influência da palavra. Nós somos as pessoas lúcidas, nós somos as pessoas mais inteligentes da face da terra, porque a mente de Cristo se estabeleceu, se alojou em nós, e nós podemos agir, veja, com o filtro do homem santo. Isso nos dando prazer nesta hora. Amém? Então, eu quero que vocês captem isso. A escritura que eu quero usar nesta noite está em Apocalipse capítulo 2, verso 17. Amém? Então, este anjo forte veio descendo, influenciando a todos. Veja, essa coluna de fogo, esse anjo, ele se dividiu em 7 espíritos ministradores, porque muitas pessoas se confundem muitas vezes, porque quando João viu, ele viu apenas um anjo descendo em Apocalipse 10, mas quando isso se cumpriu, eram 7 anjos, e como aquela coluna de fogo tinha se dividido em 7 espíritos ministradores, isso já tinha tomado os mensageiros das eras, para causar uma influência. Aqueles espíritos ministradores causaram influência sobre os mensageiros, e os mensageiros causaram influência sobre as eras da igreja, ali, e vejam, esta é a era que não precisa morrer para ir para o céu, mas também a era que não precisa morrer para ir para o inferno. Nós contemplamos, confesso para vocês que quando eu li pela primeira vez como um recém-convertido a mensagem, a festa das trombetas, quando o irmão Brana falou que o inferno estava aberto, 200 milhões de demônios invadiram a terra, e aquilo me trouxe um pânico, era um recém-convertido, mas logo após Deus apaziguou meu coração e trouxe uma alegria. Ele falou assim: o inferno está aberto em Apocalipse 9, as trombetas, mas olha para o lado da tua Bíblia, na minha Bíblia é a página do lado, Apocalipse 10, o céu se abriu e eu desci. E eu quero dizer para vocês que os 2 portais estão abertos. Sabe por que os 2 portais estão abertos? O portal do inferno está aberto porque tem pessoas para ir para o inferno. Mas o portal do céu está aberto porque tem pessoas para ir para o céu nesta hora. E nós estamos vivendo numa era que não precisa morrer para ir para o céu.
Nós somos aqueles que Paulo falou. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, veja, ele estava em expectativa de rapto. Há 2000 anos atrás, o irmão Branco falou, Deus deixou assim para que os mensageiros não desanimassem e nem desanimassem o seu povo. Já pensou há 2000 anos atrás? Falou, só daqui a 2000 anos terá o arrebatamento. Mas Deus deixou eles em expectativa. Expectativa de arrebatamento. Você olha aquela igreja de Tessalonicenses em expectativa de arrebatamento. Se eles estavam assim há 2000 anos atrás, como deve estar nosso coração nesta hora? Depois que o anjo forte já desceu, já faz 60 anos, o último profeta ungido, inspirado, veio e abriu o livro, a unção de Elias sobre ele, faz 60 anos. E nós aqui agora, que tipo de expectativa deve estar no nosso coração nesta hora? Ouvindo o tipo de mensagem que estamos ouvindo. O irmão Brana, ele entendeu que ele tinha que sair de cena. Falou, não haverá dois aqui ao mesmo tempo. Ele entendeu isso. Ele entendeu que haveria um povo ungido para esta hora. Ele, como Elias não conheceu aqueles 7.000. O profeta também não conheceu o povo realmente, que ele viu na visão da mensagem, escolhendo uma noiva. Ele estava desesperado, completamente desesperado, quando viu a visão daquela feiticeira guiando a igreja da América. E ele estava completamente desesperado. Você o encontra como Elias, caindo no chão e falando, Senhor, eu falhei, Senhor, em preparar uma igreja para ti. Eu falhei. E ele cai com o rosto no chão e começa a se desesperar. Como Elias, ó Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu fiquei. Deus falou, não. O profeta fala que Deus abriu um selo para Elias. Ele abriu o 7º selo. Porque o selo da tua vida é o 7º selo. É a vida dele sendo rompida na tua alma. Falei, eu guardei 7.000. Da mesma forma, quando o irmão Branco ali no chão, chorando, em lágrimas, desesperado, pensando que tinha falhado, falou, ele começou a ouvir, não mais o twist que guiava a feiticeira e suas filhas, mas ele começou somente crer. Ele começou a ouvir o hino da noiva, o hino internacional da noiva. E ele então pôde ver a segunda cavalgada da noiva. Ele tinha visto a primeira, mas agora ele viu. Ó irmãos, quando eu entendi isso, eu me vi ali. Eu vi o meu povo ali. Eu tenho convicção que eu os vi ali. E ele, veja, como Elias, Deus também abriu um selo para o 7º anjo. Abriu um selo para o William Branham. E ele começou a mostrar seus convertidos que estavam. Não tem como falhar. Deus nos viu nesse arrebatamento. Deus nos viu no quadro. Não importa quanto o diabo multiplique, dobre os seus intentos para destruir o povo de Deus, quebrar a influência, mas não tem como. Jovens vão sair daqui convictos, entendendo agora quem eles são. Eles entenderão que tudo que eles receberam pela unção poderosa do Filho do Homem. E eles entenderão mais sua vida. E eles poderão se conhecer como Deus os conhece. Como Paulo falou, me conhecerei como também sou conhecido. O que é conhecer-nos como também somos conhecidos? É nós nos conhecer como Deus nos conhece, como Deus nos vê. Nesta hora você entende como Deus te vê nesta hora? Talvez o diabo está tentando mostrar que você é um pobre coitado, um insignificante, que está fora do quadro. E começa a mostrar todos os seus defeitos. Mas Deus agora começa a mostrar como Ele te vê nesta hora. Então a palavra está se abrindo para você se conhecer como também você é conhecido. Eu antes de eu ler a Escritura, eu queria ler uma parte, os parágrafos da mensagem. Senhores, é esse o tempo. Que, se eu fosse colocar um tema nessa noite para vos falar, eu queria colocar esse tema. Senhor, abre para nós o maná oculto,
a escritura na rocha, sob a rocha, para vermos Jesus e o seu programa. Senhor, abre para nós o maná oculto, a escritura na rocha, sob a rocha, para vermos Jesus e o seu programa. Eu espero que nessa noite ele te mostre que ele tem um programa desde antes da fundação do mundo. Eu estou dentro desse programa. O sistema Laodiceia tem o seu programa, denominações têm o seu programa, a besta tem o seu programa, e eles estão cumprindo exatamente o que está prometido para eles. Mas você não está dentro do programa deles. Você foi chamado para fora e foi colocado dentro do programa de Jesus Cristo. Porque você vai ver que ele já abriu para você esse maná oculto que estava sob a rocha, na rocha, sob a rocha, escondido. Que quando isso foi manifestado nos dias do sétimo anjo, ninguém provou disso. Mas, como eu disse, o profeta nos viu na visão. Amém? A minha inspiração está na mensagem: senhores, é esse o tempo. Depois de nós termos alguns meses, uma experiência com essa mensagem ali em Xerede, veja, então eu queria ler aqui com vocês, essa mensagem, ela gira em torno de 6 sonhos que irmãos tiveram, e uma visão que o profeta teve para dar continuidade a isso, para selar com chave de ouro. 6 irmãos, tem irmãs no meio também, tiveram sonhos. E o profeta prega essa mensagem em torno desses sonhos. E ele no final teve uma visão. Isso tudo era uma preparação para a abertura dos selos. Para que Deus pudesse vir e tirar a pedra de sobre a pedra. E nos mostrar o seu programa. Eu pediria que a técnica ali pudesse colocar para nós o monitor. Talvez eu vou ler algumas partes, porque eu preciso conectar algumas coisas da forma como o profeta colocou. Porque muitas vezes nós lemos uma mensagem e não vemos a conexão de datas, não prestamos atenção, da onde que ele estava vindo, o que estava acontecendo. Para nós entendermos o quadro, nós temos que entrar na mente do profeta, que era a mente de Deus operando naquela hora. E muitas vezes nós lemos uma mensagem e não estamos entendendo o que aconteceu antes, o que vai acontecer depois, e não prestamos atenção. Mas isso é muito importante, nós prestarmos atenção, para nós entrarmos no quadro, para, ver o cumprimento da palavra conosco, através de nossas vidas, e nós nos vermos no programa de Jesus desta hora. Quando você se vê dentro desse programa, muitas coisas vão cair por terra, muitos complexos, tantas coisas que o diabo está usando para tentar fazer você parar, tentar desanimar você, mas quando você se vê no seu programa, isso traz fé perfeita. Porque fé perfeita, eu não canso de dizer, fé perfeita é você ver sua posição na palavra. Maria viu sua posição na palavra. Isaías 9,6, Isaías 7,14. Ela pode dizer: cumpra-se em mim conforme tua palavra, Senhor. Jesus, como homem, ele foi batizado no Jordão. Lucas capítulo 1. Ele foi batizado no Jordão. A pomba desceu sobre ele, vindicando o seu ministério, vindicando para João Batista que ele era a pessoa certa, que ele era aquele o qual a pomba desceu, que ele era o percussado, que ele era aquele que ia ser exaltado, e João Batista diminuído. E depois ele foi para o deserto ser tentado. Uma coisa que eu acho lindo, tremendo isso, a Bíblia fala que o Espírito de Deus guiou Jesus para o deserto para ser tentado. Parei, pastor, o senhor quer dizer que o Espírito me guia para a tentação? Aproveite as calamidades. Aproveite as calamidades. Elas são oportunidades para Deus tirar de dentro de você o que é de mais precioso. A melhor oração, o melhor culto, a melhor adoração. É todo lugar assim. Às vezes a pessoa anda meio com o sapato largo, colarinho frouxo, anda meio distraído, porque a ovelha tem facilidade de se distrair e se perder. Pegar bicho, pegar carrapicho, e o pastor sempre tem que estar atento, né?
E a pessoa anda meio distraído, desconectado, meio fora de culto e tudo mais. Aí o Senhor dá uma esticada na rédea, traz um laço, muitas vezes um chicote, e problemas, uma enfermidade. Você vê o indivíduo sair correndo a toda para a presença de Deus. Oh, você já vê ele frequentemente buscando a Deus, uma calamidade, uma oportunidade. Eu falo, ei, eu não te quero lá, passeando lá no mundo com o diabo, andando de braço dado. Eu quero você andando de braço dado comigo. É aquela história, aquela parábola que o irmão Brenner contou, né? O pastor com a ovelha com a perna quebrada. Falou, o que aconteceu? Ela caiu no buraco. Falou, não, eu quebrei ela. Como assim? É que ela andava meia distraída, meia rebelde, eu não queria que ela se perdesse, eu fui lá e quebrei a perna dela. Agora ela só quer colo. Ela só quer estar no meu colo. E às vezes o Senhor precisa dar uma quebrada, porque para você pular no colo dele e ficar íntimo, isso tudo são calamidades que são oportunidades. Aproveite! Para que uma enfermidade? Para ele operar como curador. Para que uma enfermidade? Para tirar as melhores orações. Entrar em desespero. Parágrafo da mensagem, mensagem Senhores, esse o tempo, parágrafo 94 ao 101. Eu pedi para eles colocar aqui, que eu gosto, os irmãos lá em Xerê, de ler comigo. Não fique distraído com a vez a pessoa, você está lendo aqui, a pessoa está... Não, está lá no monitor, vamos ler junto. Vamos ler junto. A dinâmica dessa tem outro sentido. Irmão Jackson, quanto tempo faz? O irmão Jackson responde dizendo que havia tido o sonho em fevereiro de 1961. Veja, ele teve um sonho em fevereiro de 1961 e ele veio a mim e disse, irmão Brana, há algo em meu coração que devo lhe contar. E eu disse, prossiga, irmão Jackson. Ele disse, tive um sonho, e ali estava, veja, eu simplesmente fiquei quieto, escutei e observei, e ele disse, sonhei que havia uma enorme colina, e no terreno havia algo, veja, como que um capim azulado, e ele disse, no topo da colina, onde a água havia causado erosão no solo, e ali havia uma pedra angular, e em cima da colina, como o cume, veja, da montanha, era pedra, não grama. Quando a água causou erosão, se formou alguma classe de registro sobre as rochas, e você estava de pé ali, interpretando aquela leitura daquelas pedras, e ele disse, todos nós, e aqui está a maneira em que ele o colocou, os irmãos da Geórgia e todos os arredores, estávamos todos juntos, te ouvindo interpretar aquelas escrituras misteriosas naquelas pedras, naquela montanha. E ele disse, então você escolheu algo, você recolheu algo do alto, algo do ar, algo como uma ferramenta ou uma alavanca. Não foi assim, irmão? Algo como isso, uma ferramenta bem aguda. Ele disse, como você fez isso? Eu não sei. E disse, você golpeou o cume da montanha e a desgastou ao redor e separou a parte de cima dela. Era em forma de pirâmide. E você cortou o cume dela. Agora, isso foi meses antes, veja, isso foi meses antes da mensagem que eu preguei sobre a pirâmide. Ele disse, debaixo daquilo havia uma pedra branca, granito. E você disse, o sol ou a luz nunca havia brilhado sobre aquilo antes. Olhe isso, observe isso. Observe essa Bíblia que você tem na mão. Escrituras que foram abertas nesta hora, desde antes da fundação do mundo. Nunca ninguém colocou luz sobre elas. Nunca ninguém veio trazendo luz. Nem Isaías, nem Jeremias, nem Paulo, nenhum mensageiro, nem o próprio Jesus no seu dia colocou luz sobre aquilo. Você vai ver que nesta hora precisava alguém estar na terra. Pedro falou que convinha que o céu detesse Jesus até o tempo da restauração. Pedro falou no seu capítulo 3, o céu tinha que segurar Jesus, segurar lá, até o tempo da restauração de todas as coisas. Isso quer dizer que Jesus, veja, o anjo forte não poderia descer sem que o sétimo anjo estivesse na terra. Passaria 6 mensageiros. Posso ir? Não.
Não está tempo ainda. Está na hora de eu ir? Não. Mas, Lutero chegou, não é o tempo ainda. Wesley veio? Não. Os pentecostais não. O William Branham está até, opa! Vamos nos preparar. Os anjos começaram a ficar empolgados. Empolgados. Sei que cantamos, mas ninguém falou nada lá. Todo mundo ficou em silêncio. Como cantamos, vejo os corrimões dourados, anjos desbuçados, fazendo pergunta. Onde ele vai? Não houve pergunta desse profeta. Eles estavam completamente em silêncio. Ninguém abriu a boca de nada. Porque se falasse alguma coisa, o diabo tentaria impedir. Viria na frente tentando te atrapalhar tantas coisas como ele fez. Mas cantamos, amém? Mas o profeta fala, nenhum anjo fez sequer um sinal. E eles estavam ali, talvez pensando onde que ele vai, mas ele não explicou nada. Porque esses anjos só saberiam, disse Paulo em Efésios capítulo 3, quando a igreja abrisse sua boca e começasse a pregar. Paulo fala que as potestades dos céus saberiam através da igreja. E o Senhor não se manifestaria a eles revelando para eles a palavra. Ele revelaria primeiro para os seus filhos. Porque pode ter centenas e legiões de anjos pedindo ajuda para Deus. E se você estiver aqui clamando com dor de dentro, Deus não atende ele, Deus vem atender você. Para que você entenda a importância de você nesse plano, nessa economia. Porque muitas vezes sabemos, lemos, mas talvez nós não temos tido o impacto da revelação. Porque a revelação causa um impacto. E quando isso vem a você, você nunca mais será a mesma pessoa. Deixe o Filho do Homem se revelar. Deixe Cristo se revelar a você. E você se torna a revelação da coisa toda, disse o profeta. A revelação de Jesus Cristo revela a Bíblia. Mas a revelação de Jesus Cristo em você traz a revelação da coisa toda para esta hora. O profeta falou isso em mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado. Vejam. Debaixo daquilo havia uma pedra branca, granito. E você diz, o sol, a luz nunca havia brilhado sobre aquilo antes. Olhe isso, observe isso. E isso é certo, porque a formação do mundo, na formação do mundo, o mundo foi formado antes que houvesse luz. Todos nós sabemos disso. Deus se movia sobre as águas. E então, no princípio, ele chamou pela luz, veja, naturalmente. Debaixo disso, na era dessa formação, a luz nunca havia vindo sobre aquela pedra. E ele disse, olhem sobre isso, a luz nunca veio sobre ela antes. E quando todos eles se levantaram, ele lhes disse que observasse isso. E todos se aproximaram para olhar. Mas ele disse que enquanto eles estavam olhando, ele olhou de esguelha. Olhou de esguelha, aquele que foi assim. E veja, creio que foi assim, me observou, e eu escapei por um lado e comecei a ir em direção ao oeste, ao pôr do sol, subindo ao monte, descendo o monte, subindo o monte, descendo o monte, e fui ficando pequeno, cada vez menor, e me perdi de vista. Ele disse que quando eu fiz isso, ele disse, então os irmãos, depois de um momento, deram volta e disseram, ele desapareceu, onde foi? E ele disse, alguns tomaram esse caminho, alguns tomaram aquele caminho, e outros tomaram outro caminho, porém uns poucos permaneceram e olharam naquilo que lhes havia dito. Depois que o profeta saiu de cena, os selos abrindo, as pessoas não prestaram mais atenção, porque a linguagem já era outra. Enquanto era a primeira e segunda puxada, mexer com a carne, cura da carne, discernimento de espírito, todo mundo lotava, mas quando tratou-se da terceira puxada, que era a puxada na alma, essa puxada não funciona para quem não tem o gene. A mensagem perde a graça. A mensagem perdeu o encanto quando o irmão Branham entrou para essa etapa. Você vai ver que a mensagem perdeu o encanto para muitos depois que entramos. As pessoas querem ficar lá atrás. Querem ficar lá atrás ainda, olhando para a cura no corpo, o discernimento de espírito, nós teremos isso e tantas coisas.
Sabemos que os sinais seguem os que crerem, mas essa puxada nunca vai funcionar se o gene não estiver na alma. Porque às vezes as pessoas falam, será que nós teremos essas puxadas que o irmão Branham teve, primeiro e segundo? Eu falei, meu irmão, a cura continua, tudo certo. Mas o que Deus deu foi muito maior. Lá só o profeta tinha, agora aqui é um povo ungido. Essa puxada é Hebreus 4:12. Deus nos deu a maior ferramenta. Deus nos deu a ferramenta mais poderosa para libertar, para converter um filho de Deus, para trazê-lo em cena, dar o novo nascimento, não tornar apenas um religioso, mas levá-lo, agora está nas nossas mãos, pastores. Como disse o profeta, Josués espirituais. Eu sei que muitas vezes não gostam dessa expressão, que pensa que nós estamos diminuindo, irmão Branham. Não, nós não estamos diminuindo. Quando nós vivemos a palavra, e quando nós pegamos essa etapa, nós estamos exaltando essa mensagem, exaltando o ministério do sétimo anjo. Eu quero que vocês entendam isso, porque ele estava desejoso no sexto selo, que alguém dissesse, eu vejo ele. Mas eles não viram. Quando foi para o sétimo selo, muito agito e tudo mais, saíram todo mundo frustrado, porque o sétimo já estava no sexto. A porção do maná do sétimo dia caiu no sexto dia. Entenda isso. Por que o irmão Branham colocou a moça da barriga molhada com o moço de Chicago é o sétimo selo? Por que o irmão Branham colocou no sexto? Primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, será que o irmão Branham não se enganou? Ele disse, a moça da barriga molhada com o moço de Chicago é o sétimo selo. Ele devia ter colocado no sétimo. Não. Quem fosse procurar maná no sétimo dia, não ia encontrar. Quando eles quiseram procurar Cristo no sétimo selo, hoje vai ser o grande dia, não tem nada escrito, vai ser revelado. O irmão Branham falou das vigilâncias, falou dos 144 mil, falou do ministério de anjos, falou das pequenas pombas, das pombas maiores, falou do grande ministério de anjos e tudo mais. Ele falou, aquela constelação de anjos, aquele anjo poderoso, aquele anjo forte, ele voou para mim. Falou, esse é o sétimo selo. Não interprete nada, Deus os abençoe. Não interprete nada, fique com a mensagem. Todo mundo. Não aconteceu. Mas eles esqueceram que a mensagem à brecha já era o sétimo selo. Deus de simplicidade já era o sétimo selo. E quando chega no sexto selo, ele fala, eu espero que vocês, eu estou esperando alguém aqui gritar assim, eu vejo ele está aqui. Mas eles não puderam ver. Eu vi, você viu, nós vimos. Nós não estamos sob a influência de um homem, nós estamos sob a influência do ministério do Filho do homem. Jovem, moço, moça, você está de pé. Teu pastor captou isso. E quando ele captou, ele pôde te pegar e levantar e você junto com ele. Ele subiu ao nível mais alto, pegou a igreja e subiu com ele. Não. Veja, a letra da mensagem não liberta ninguém. Você está de pé porque você entrou embaixo desta unção. O que o teu pastor está usando agora não é mais o vibrar de mão e discernimento de espírito. O que está operando na vida dele, na vida desses ministros, é Hebreus 4:12. Esta é a maior puxada de todas. E nós estamos dentro. Eu estou dentro. Se nós não dobrássemos essa esquina, nós teríamos que estar com um porrete na mão. Segura lá, seca lá, diácono. Não deixa entrar tal mundano. Segura os jovens, eles estão indo para o mundo. Vai vigiar, vigia, diácono. Nós estaríamos nessa condição. Mas quando o Filho do Homem começou a operar do ministério quíntuplo, nesta hora, para livrar de ventos de doutrina, livrar de homens maus, porque isso é o que o ministério quíntuplo faz. Então você pode
observar a vida do teu pastor, imitá-lo, como Paulo falou, sejam meus imitadores. Hebreus 13, 7. As pessoas olham para Hebreus 13, 8, mas esquecem de olhar para Hebreus 13, 7. Hebreus 13, 8 é uma continuidade de Hebreus 13, 7. O que fala em Hebreus 13, 7? O que fala ali? Vocês estão lembrados? Vejam. Aleluia. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos ler isso de uma forma diferente? Porque quando o Mombrana pregou isso no inglês, não tem esse é. Vamos ler junto? Sei o é? Porque esse é foi colocado para facilitar nossa leitura. Mas quando o Mombrana pregou isso, não tinha esse é. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo, veja, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vendo, você quer admirar o Filho do Homem? Você quer ver o dia do Filho do Homem? Não é isso que nós estamos olhando para os jovens hoje? Os jovens compartilhando aqui de uma forma tão peculiar e especial? Amém? Vejam, agora note, a interpretação do sonho nunca lhe disse nada, nenhuma dessas coisas, contei a nenhum deles, mas eu disse sim, veja, e meu coração estremecendo, eu estava observando agora a escrita misteriosa, esperem, eu deixarei isso por um momento. Vejam, Senhor, abre para nós, veja o maná oculto, a escrita na rocha sobre a rocha, para vermos Jesus e o seu programa. Não apenas vê-lo em seu programa, mas saber que você está dentro desse programa. Vamos nos colocar de pé e ter uma palavra de oração. Pai precioso, eu já posso sentir tua presença aqui, Senhor. O anjo do Senhor, a coluna de fogo está nesse lugar, o ministério do Filho do Homem, há uma influência sobre nós, uma influência sobre mim, e eu sei que é real, como cantamos, Pai. Senhor, que o Senhor esteja nos olhando através do sangue poderoso que foi derramado no Calvário. Nós não temos condição alguma, Pai, mas nós nos fiamos, confiamos na tua unção, porque o Senhor pagou a nossa conta, o Senhor foi o nosso fiador, disse Paulo. A conta, a dívida que todo homem tem é a morte, mas nós, o Senhor foi ali naquele Calvário e pagou a nossa conta, e isso nos revela que nós não precisamos mais morrer. Esta era que não precisa morrer para ir ao céu, mas também não precisa morrer para ir ao inferno. E nós, a influência que nós estamos recebendo não é da quinta dimensão, mas é da sétima dimensão. O Senhor tem vindo a nós. Pai, eu sei que, Senhor, se eu estivesse fora do sangue eu estaria em perigo, mas eu sei que eu estou escondido aqui, nós estamos escondidos, Pai. Que o Senhor fale a teus filhos e abençoe-os, Pai. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos a Apocalipse capítulo 2, verso 17. Apocalipse capítulo 2, verso 17 é a recompensa da era da igreja de Pérgamo. A era de Pérgamo quer dizer inteiramente casado. Deus faz as coisas minuciosamente, milimetricamente, precisamente, Ele nunca se engana. Você vai ver que quando o Espírito Santo foi colocar a carta à igreja, Ele colocou na era de Pérgamo, sabemos disso. Enquanto, veja, Roma estava casando com o Estado, inteiramente casado, em Pérgamo, ali, primeiro concílio, o concílio de Nicéia, o Espírito Santo vai e manda o profeta colocar ali dentro a carta para a noiva. A nossa carta não é a carta de Laodiceia. A nossa carta não está na era de Laodiceia. A nossa carta está na era de Pérgamo. A partir do parágrafo 50, em negrito ali, aquela é a nossa carta. Tem a ver com Cristo em mim, com Cristo em você. A influência ali. Então, você vai ver que
Essa é a era de inteiramente casado. Deus está me mostrando, eu também já estou inteiramente casado. Aleluia! União invisível da noiva de Cristo. E veja, essa escritura aqui é uma recompensa para casados com Cristo, que estão embaixo dessa atmosfera da união invisível. Por isso que foi extraordinário começar este culto com um casamento, começar esse encontro com um casamento. Isso aí foi um programa de Deus. Isso foi uma agenda de Deus. Aleluia! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer, darei eu a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Lembre-se, quando o Mon Jackson teve aquele sonho, o profeta pegou a alavanca, arrancou o tampão, começou a bater luz, ali estava uma escritura na pedra branca, algo escondido ali, que nunca tinha sido colocado luz ali. Você vê que isso foi colocado ali propositalmente, porque era o tempo que o 7º anjo estava na terra, ele ia armazenar o alimento, e você estaria aqui. Jesus não poderia descer enquanto o 7º anjo estivesse aqui, o céu deteve ele, e enquanto nós não estivéssemos aqui, os selos não poderiam ser abertos publicamente. O profeta falou, isso não será aberto ao público. Naquele dia não foi, mas agora foi publicado para o seu povo. Não poderia ser aberto ao público naquele dia, sabe por quê? Porque ali só estava o profeta, ali. Talvez se tinha algum eleito, era o eleito de Laodiceia, como um Bosworth, e alguns irmãos, tenho dali como o irmão Ed Bisco, estava ali, e outros irmãos, o Ed Bisco, nosso saudoso irmão que partiu este ano. Foi um dos que captou isso, o pastor Joseph Coleman. E você vai ver que, mas capte isso, você não estava ali, isso não poderia ser aberto ao público. O profeta... Ele tinha um instrumento que ele poderia entrar no corpo da pessoa, poderia entrar no espírito da pessoa e poderia entrar na alma da pessoa. Ele tinha uma ferramenta. Ele tinha uma ferramenta. E essa ferramenta foi dada a nós. Ele entrou no corpo dos pentecostais, curou os enfermos. Por isso que a primeira puxada é pequenas pombas. Doenças e aflições do corpo. Ele tinha outra ferramenta, entrou no espírito delas. Discerniu o espírito. As pombas maiores da visão da mensagem, senhores, esse é o tempo, e também do 7º selo. Ele tinha outra ferramenta, Hebreus 4:12. Só que quando ele entrou neles, não encontrou nada lá dentro. Eles não tinham nada lá dentro. Tanto que, quando ele fez o gráfico, corpo, alma e espírito, parece que ele errou primeiramente. Primeiro ele fez o gráfico corpo, depois o segundo alma e colocou o espírito lá dentro. Ele fez isso propositalmente antes do selo. Ele ungiu o espírito deles, porque não tinha nada na alma para ser ungido. E ele saiu expulsando demônio, curando os enfermos, alguns usando como Oral Robbins, Billy Graham, Kelly Osborne. Aprenderam cura divina, aprenderam tudo mais. Outros personificaram. Mas eles nunca alcançaram a terceira puxada. Ele entrou lá dentro e não encontrou nada lá dentro para captar. Não tinha gene. Eles não podiam andar com Deus. Por que Enoque andou com Deus? Era uma conexão do gene dele com sua teofania. E aquele que estava andando com ele estava causando uma influência sobre ele. E Enoque, com essa influência, teve 4 etapas de mudança. Mudança de natureza. Vejam. Mudança da atmosfera. Mudança de natureza. Mudança de corpo. E mudança de dimensão. O Filho do Homem está conosco? Está andando conosco? Nós somos o 7º depois do 2º Adão. Então veja, algo está acontecendo. Veja se essas mudanças estão acontecendo na tua vida. Atmosfera, veja. Atmosfera, veja. Mudança de corpo, mudança de dimensão. Observe isso. Mudança, atmosfera, mudança de natureza, mudança de corpo e mudança de dimensão. Em que estágio você está? Só falta para você a 7ª festa? E agora o que nos resta? Apenas uma festa? Oh, e ele ungiu o espírito deles. Por isso que eles saíram curando enfermos, expulsando demônios. Oral Robbins falou, irmã Brana,
Embora falou, eu encontrei o Oral Roberts numa tenda toda esfarrapada ali. Ele veio para mim e falou, irmão Brana, se eu orar, Deus vai me ouvir. Ele falou, Deus vai ouvir qualquer que tiver fé para orar. Aí ele falou assim, aqui vou eu. E foi. Criou um império. Ungiu o espírito deles. Falsos ungidos. Quem os ungiu? Quem os ungiu? O verdadeiro ungido ungiu os falsos. E eles saíram. Mas vejam, o céu estava te aguardando. Para que agora eu vou encerrar agora aqui, gente. Usando essa ferramenta de Hebreus 4. Eu vou encerrar que já está dando 1 hora. Se quem quiser voltar, volta, tá? Vou dar continuidade. Porque esse... Vou encerrar aqui, tá?